Bom, gente, então, hoje nós vamos, começar a enfrentar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Eu havia pensado em começar pelo ITCMD, mas como nós já colocamos esse slide do ICMS, já em 13/8 nós havíamos colocado os impostos sobre as operações de comércio exterior, e eu tinha colocado o slide do imposto de importação, imposto de exportação, IPI e ICMS. Aí nós paramos, porque aí nós seguimos a ordem do 153. Então nós vimos imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre operações, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Nós não vimos porque, como nós sabemos, não existe. Muito bem. Então, vamos para o artigo 155 da Constituição, já que o 154, nós já nos reportamos a eles várias vezes, né? O 154 trata dos impostos de competência residual da União, que nesse momento não existe nenhum, graças a Deus, e dos impostos de competência extraordinária da União, que só podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência, que, graças a Deus, também não tem nenhum em vigor. Então, nós passamos direto para o imposto, para o artigo 155, que começa com o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCMD. Para o ITCMD, eu vou pedir aos senhores que, por favor, entrem na internet e peguem a Lei 10.705 de 2000, que é a Lei Paulista, Lei Estadual Paulista 10.705 de 2000, para a gente poder acompanhar a nossa aula que vem, porque essa aula nós vamos enfrentar o ICMS, que é lei federal, que é a lei complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. Essa lei estadual não está em nenhum vade-mecum desses que vocês têm, porque vocês só têm a legislação federal. Trata-se de uma lei estadual do estado de São Paulo que nós enfrentamos aqui, né? Então, eu vou dividir a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui o meu PowerPoint. Achei. Deixa eu voltar aqui. E aí sim, dividir a tela com vocês. Da nossa aula de hoje, enfrentando o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Muito bem, vejam, o ICMS, ele é regido no âmbito federal pela Lei Complementar 87 de 96, que é a chamada Lei Candir. Essa expressão Lei Candir é decorrente de que em 1996 era, então, ministro da Fazenda, o Antônio Candir, que já faleceu, morreu de câncer, coitado, que Deus o tenha, né? E foi esse ministro, no tempo que ele era ministro, inclusive, do Fernando Collor de Mello, que foi ministro do Collor, ele sugeriu essa regulamentação aqui, foi iniciativa do Poder Executivo e acabou sendo promulgada, né, sendo publicada e sancionada essa Lei Complementar 87 de 96, que regulamenta o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, a Lei Complementar 87 de 96, ela diz no seu preâmbulo aqui, que dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal de comunicação e da outras providências. Vejam só, senhores, o ICMS é sempre um problema no Brasil, porque é justamente sobre o ICMS que surgiu essa questão que a gente vai enfrentar durante as nossas aulas, né? Que é a questão da guerra fiscal. Veja só, os estados da federação, de uma maneira geral, eles queriam atrair atividade econômica para os seus territórios, né? Porque atraindo atividade econômica, eles arrecadam ICMS, que é um imposto estadual, entre outros, né? Entre outros tributos, que também na chamada participação das receitas. Então, sobre os tributos federais, os estados da federação também participam, né? Participação das receitas tributárias. E os municípios também participam, tanto das receitas federais quanto das receitas estaduais. Muito bem. Além disso, a atividade econômica gera mais atividade econômica. E aí, à medida em que a atividade econômica cresce, a arrecadação tributária do Estado também cresce. Então, alguns estados da federação, notadamente, que a gente pode citar aqui, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, enfim, Alagoas, alguns estados da federação, eles fizeram uma opção por dar incentivos fiscais às empresas para chamar essas empresas para lá se localizarem. Isso deu aso a uma série de problemas que culminou com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, segundo o entendimento do Supremo, acabou-se a guerra fiscal no Brasil. Só que, na prática, não acabou coisíssima nenhuma, continua havendo guerra fiscal, porque o Supremo, em tese, né, fez uma decisão que, a priori, parece que proíbe a tal da guerra fiscal, ou seja, a redução de incentivos. Mas aí eles dão incentivos por outras vias, porque quando o Estado quer trazer atividade econômica, ele traz atividade econômica. Porque eu não posso te dar um desconto no imposto, mas eu posso te dar um crédito bancário. O Estado não vai poder financiar a atividade econômica. Claro que ela vai poder. Então existem 1000 outros mecanismos de continuar com a tal guerra fiscal. Muito bem. Então o ICMS é um imposto que tem competência, que é de competência dos estados e do Distrito Federal, previsto pelo artigo 155 da Constituição, que diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, o áudio tá bom. Ok. Então, olhem só. Então veio a Lei Complementar 87 de 96, a chamada Lei Candir, e diz no seu artigo 12, né, que, veja, combinado com o artigo 2º, diz que o artigo 2º diz: o imposto incide sobre, e aí traz um elenco aqui: operações relativas à circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Opa, tem um cachorro aí, né? Eu tenho, prof, desculpa. Preciso tirar o áudio. Esse é o cachorro lá participa da aula, né? Peraí, deixa eu... Se você não conseguir... Deixa eu ver de onde está vindo o latido, né? Se você não conseguir zerar o áudio por aí, eu zero por aqui, né? Mas você conseguiu. Ela conseguiu já, professor. Muito bem. Coisas da pandemia, né? Coisas da pandemia.
Só acontece isso na pandemia. Agora, eu estava fazendo uma reunião de reitoria, né? E aí o cachorro da reitora começou a latir desesperadamente e ela não conseguia resolver o problema porque ela precisava falar e não podia zerar o áudio. Então, ela colocou o cachorro no colo e a reunião foi feita com o cachorro no colo. É uma solução também, às vezes. Se o seu cachorro late, você zera o áudio. Mas se o meu cachorro late, eu não tenho como zerar o áudio. Mas por isso que eu não tenho cachorro. Eu tenho. Muito bem. Então, o artigo 2º da Lei Complementar 87/96, que é a chamada Lei Candir, traz aqui um elenco de hipóteses em que ocorreria, em tese, o fato gerador. Prestações de serviço de transporte, operações relativas à circulação de mercadorias, prestações onerosas de serviços de comunicação, fornecimento de mercadorias com prestações de serviço, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto não sujeito, né, ou sujeitos ao imposto sobre serviços de competência do município, quando a lei complementar aplicável expressamente sujeitar a incidência do imposto estadual. Porque existia uma dúvida. Qual era a dúvida? Era a seguinte: o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Muito bem. Quando você vai em um restaurante fazer uma refeição e recebe então a refeição e a bebida, você está recebendo uma prestação de serviços ou está recebendo uma venda de mercadoria, né? O que acontecia era que a lei paulista do ICMS, o ICMS no âmbito do Estado de São Paulo, ele é regulamentado por uma lei que chama-se Lei 6374/89, 6374/89, que é a lei que regulamenta o ICMS no âmbito do Estado de São Paulo. E a lei paulista dizia que incidia sobre venda de produtos em bares e restaurantes. Mas o ISS também incidia. Então havia uma confusão horrorosa, porque afinal de contas isso é venda de mercadoria ou é prestação de serviço? Aí a Lei Candir, então, portanto uma lei federal, ela solucionou esse tipo de problema. Quando, no âmbito de uma entrega em restaurante, né, incidirá necessariamente o ICMS, independentemente de qualquer outra coisa. O imposto a incidir no caso de uma venda de comida e bebida no âmbito de um restaurante ou de um bar, o imposto a ser pago é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Muito bem. Agora, a questão de que quando se considera ocorrido o fato gerador está no artigo 12 da Lei Complementar 87/96, que diz assim: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. E aí traz aqui um elenco: da saída de mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado no estado transmitente, da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente, do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza, do ato final do transporte iniciado no exterior, das prestações onerosas de serviços de comunicação feita por qualquer meio, inclusive a geração de emissão, recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Veja a amplitude desse fato gerador tributário do ICMS das comunicações. Veja, você utiliza o telefone, né, sobre a tarifa, sobre o preço público que você paga para usar o telefone, você paga ICMS. E não é pouco, é 25%, sendo que o ICMS integra a própria base de cálculo para todos os efeitos legais. Então, se o valor do próprio imposto integra a sua própria base de cálculo, então esses 25% se transformam em 33%. Então, 1/3 do valor da sua conta telefônica é ICMS. O mesmo acontece em relação à energia elétrica. 1/3 do valor da sua conta de energia elétrica é
ICMS, porque a alíquota é 25%, mas a alíquota de 25% integra a própria base de cálculo para todos os efeitos legais. Então, vejam, senhores, o ICMS hoje no Brasil, ele é a principal fonte de receita dos estados. Por isso, essa reforma tributária que está tramitando, e contra a qual eu tenho sempre que estar me reportando, né, aqui nas nossas aulas. Por quê? Porque nós estamos num momento difícil do país em que, de repente, poderá surgir uma reforma tributária que está tramitando no Congresso. A reforma que está tramitando no Congresso, a meu ver, não vai ser aprovada. Não vai. Do jeito que está, não vai. Se sofrer algumas modificações, pode ser que seja. Mas a intenção é eles pegarem o IPI, o ISS, o ICMS, transformarem num único imposto chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é a ideia. Juntar tudo. Então vai ser um imposto que vai ser parcialmente da União, parcialmente dos estados, parcialmente dos municípios. Não sei. E a outra reforma que já está encaminhada, essa está caminhando, é bem provável que aconteça mesmo, é a junção do PIS e da COFINS, que são duas contribuições sociais, para formarem uma tal de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então nós vamos ter um imposto sobre bens e serviços e uma contribuição sobre bens e serviços. Sendo que a reforma que quer juntar PIS e COFINS está aumentando a alíquota dessas duas contribuições para 12%. Quando hoje o PIS e COFINS, para as empresas que pagam imposto de renda pelo lucro real, é de 3,65%. E elas estão. A reforma que está tramitando pretende elevar essa alíquota de 3,65% para 12%. E tornar a contribuição não cumulativa, ou seja, eu poderei descontar na operação subsequente o que foi pago na operação anterior. Mas uma empresa prestadora de serviço quase não tem nota fiscal de entrada. Porque ela é uma prestadora de serviço. Um escritório de advocacia, por exemplo. Qual é a nota fiscal de entrada que eu tenho? Papel? Papelaria? Não tenho quase nota fiscal de entrada. A minha nota fiscal, sobre as minhas notas fiscais de saída, eu pago 3,65% de PIS e COFINS. Segundo a reforma do governo, eu vou pagar 12%. Ou seja, é o caos, né? A carga tributária no Brasil já é elevadíssima, vai ficar ainda mais elevada. E se nós pegarmos esses impostos todos, como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é esse imposto que estamos enfrentando, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e juntarmos tudo num tal de IBS, não sei. Não sei quanto vai ficar a alíquota desse negócio, mas com certeza vai ser uma alíquota exorbitante. Bom, mas o fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é a venda de mercadorias, e aí vale também a importação, porque na importação incide o ICMS, tanto quanto incide na venda no mercado interno. Então, se você vender um produto, comercializar um produto, você vai pagar ICMS. Se você importar um produto, você vai pagar ICMS. Se você prestar serviços de transporte interestadual e intermunicipal, você vai pagar ICMS. Note que se você prestar serviços de transporte intramunicipal, sem sair do município, você vai pagar ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, que é um imposto de competência dos municípios. Muito bem, então vejam só, mas serviços de transporte interestadual e intermunicipal são fatos geradores do ICMS. Muito bem. Veja, qual é a base de cálculo do ICMS? Está no artigo 13 aqui da Lei Complementar 87 de 96, que diz que a base de cálculo do imposto é, na saída da mercadoria prevista nos incisos 1, 3, 4 do artigo 12, o valor da operação. Então você vai
vender uma mercadoria de R$100, vai pagar ICMS sobre qual é a base de cálculo? R$100. Esses R$100 vão incidir sobre esse montante. Então, R$100 é a base de cálculo. Vamos supor que a sua nota fiscal seja de R$100. A alíquota vai ser estabelecida em lei. A alíquota é estabelecida em 18% em média. A maioria dos produtos aqui no estado de São Paulo pagam 18% em média. Muito bem. Então, essa mercadoria vai pagar R$18 de ICMS. Só como ele é um imposto não cumulativo, e nós já vamos ver isso aí já, eu vou poder descontar numa operação subsequente que foi pago numa operação anterior. Então, se eu comprei esse produto por R$100, vendi por R$200, eu comprei por 100, me creditei de R$18. E vendi por 200, me debitei de R$36. Então, eu vou ter que pagar somente R$18. Porque tudo que eu compro eu lanço a crédito. Tudo que eu vendo eu lanço a débito. Ao final do mês eu apuro débito menos crédito. Muito bem. Então vejam só. A base de cálculo é o valor da operação. Agora, e aí o artigo 13, ele traz o elenco em todas as hipóteses. Na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, o preço do serviço. No fornecimento de que trata o inciso 8 do artigo 12, o valor da operação, o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada na hipótese da linha B, na hipótese do inciso 9 do artigo 12, a soma das seguintes parcelas, o valor da mercadoria, o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de câmbio e quaisquer outros impostos, taxas e contribuições e despesas aduaneiras. É na hipótese do inciso 9 do artigo 12. Qual é o inciso 9 do artigo 12? É a importação. Veja, inciso 9, desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. Então, se você importar uma mercadoria, você vai ter que pagar ICMS, mesmo que você não seja um regular importador, mesmo que você esteja importando para uso próprio, você vai ter que pagar o ICMS. Por quê? Porque a Lei Candir, né, lá no artigo 4º, veja, no artigo 4º da Lei Candir, ele estabelece o conceito de contribuinte. Então vai lá no artigo 4º e diz o seguinte, contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações ou as prestações se inicie no exterior. Então, vocês olha, então contribuinte é aquele que realiza com habitualidade a mercancia. Então, o sujeito que importa um bem do exterior para uso próprio, em tese, não é contribuinte. Mas, veja, o parágrafo único do artigo 4º, ele diz, é também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, inciso 1, importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja sua finalidade. E 2, seja destinatário do serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. 3, adquira em licitação de mercadorias ou em bens apreendidos ou abandonados. Adquira em licitação de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. Os famosos leilões da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o arrematante vai lá, arremata o lote, não vai pagar imposto de importação, nem IPI, mas vai ter que pagar o ICMS. Então, e esse ICMS será pago no momento em que se faz a arrematação. Então, se arrematou o produto por 100, vai ter que ir lá pagar 18 de ICMS. Então, inciso 4, adquira lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização.
Veja, então o ICMS, ele culmina por ser um imposto que assume uma importância enorme para os estados. É a maior fonte de receita dos estados. E quando se fala em unificar 3 impostos, a gente fica temeroso. Como é que os estados vão se comportar? Esses estados, quer dizer, quem vai arrecadar? Vai ter que ter um comitê gestor, como tem um comitê gestor do Simples, mas vai ter que ter um comitê gestor que verifique os interesses da União, porque tem 2 impostos federais aí, imposto sobre produtos industrializados e imposto de importação. E tem um imposto estadual aí, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E tem um imposto municipal aí, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, vai ter que... Você faz a junção desses impostos e vai cobrar um imposto só chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Particularmente, entendo que vai gerar tanto problema que, inclusive para a aprovação da lei, porque o lobby dos estados, né, ele é forte. Cada governador tem lá a sua base, né, e os deputados e senadores desse estado poderão não concordar com uma eventual perda de receita. Né? Então isso vai ser um problema para a reforma tributária que está em trâmite. Muito bem, vou encerrar a gravação por aqui, 1 minuto só para trocar a gravação. 1 minuto, por favor.